queria saber de você, o que está acontecendo com o mundo, Wellington? Porque você é um observador privilegiado, você mora na Suécia, mas tem excelentes contatos na África. Então tá contigo a palavra, boa noite. Boa noite, comandante Robinson, é uma honra estar aqui de volta. Boa noite a você que acompanha o canal Arte da Guerra, esse canal fantástico, eu tenho o grande prazer de estar aqui. O comandante Robinson é uma pessoa muito gentil e que fez esses elogios aí, que só aumentam a minha responsabilidade. Eu espero que possamos ter uma boa conversa nesta noite, espero que possamos esclarecer alguns pontos e também aprender, afinal de contas, a interatividade permite essa troca de experiências com o público, e isso tem elevado muito o nível do trabalho, não só neste canal, como também nos canais que chamamos de canais parceiros, e que buscam trazer essa luz. Eu agradeço mais uma vez por este convite, comandante, e quero dizer que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, está em curso, lamentavelmente, temos que tratar dessa maneira. A imprensa conseguiu esconder, a imprensa, quando eu falo, a imprensa mainstream, conseguiu esconder isso das populações, porque isso produz não pânico, como eles supostamente estariam tentando evitar. Não é o caso. Na verdade, o que uma guerra nessa proporção produz é a desconfiança total em tudo e em todos. E a máquina de propaganda, quando perde a credibilidade, aquele que não tem a razão tende a ser duramente punido pela opinião pública. Historicamente tem sido assim. E é por isso que uma faixa de Gaza, por exemplo, tem conseguido furar esse muro, esse bloqueio que é imposto pelas grandes empresas de mídia que são dominadas pelos sionistas, e mais uma vez estamos vendo em Israel o povo judeu sendo sacrificado, assim como foi na Segunda Guerra Mundial, mas não pelos palestinos, e sim pelos sionistas, que são os mesmos que patrocinaram a Segunda Guerra Mundial através das suas empresas, e que jogaram especialmente os judeus pobres na câmara de gás e nas fogueiras diversas. Então, comandante, estamos aqui diante de uma situação de ponto de não retorno, lamentavelmente. A vaidade, o orgulho, a soberba dos políticos que servem ao Estado de Israel, eles reduziram Israel hoje a uma espécie de OTANzinha na região para provocar de maneira muito clara uma guerra de grande proporção naquela região, porque Israel agora aceita ser a nova Ucrânia, mas com uma pretensão de criar um Estado, o Estado Grande Israel, e com isso não sente constrangimento a pretexto de um revide de um episódio que aconteceu no dia 7 de outubro, praticar alguns chamam de genocídio, eu considero o holocausto, a palavra que eu considero apropriada diante das características, porque foi criado um campo de concentração na faixa de Gaza, foi cortado o acesso a tudo, luz, água, internet, insumos, e para além disso há o bombardeio permanente de hospitais, escolas, centros comunitários, e até isso foi realmente o auge para mim do crime de guerra, atacar campo de refugiados. Isso aconteceu ontem, e eu não tenho palavras para descrever tamanho absurdo, tamanha estupidez. E como Benjamin Netanyahu não irá cair, porque todos dizem que sim, porque a imprensa diz que não dá mais para ele, etc., eu vejo que os norte-americanos só têm duas opções: ou jogar Israel na fogueira, desistir do plano de utilizar Israel como sua nova bucha de canhão, ou aprofundar uma guerra que vai encontrar pela frente, dessa vez, uma Rússia disposta a utilizar equipamentos de verdade, porque não utilizou ainda na Ucrânia,
uma China que está pronta, uma Coreia do Norte que está à espreita e um Irã que, historicamente, tem uma sede enorme de vingança por Israel. E essa guerra é mundial porque está culminando com esse episódio entre Israel e Palestina, mas todos os outros episódios que vão desde a provocação feita pelos países ocidentais à China em Taiwan, passando pelos golpes que foram sucessivos no continente africano, especialmente na África Ocidental e Sahel. E também temos outras questões que transcendem a Ucrânia. Temos a grande derrocada econômica do continente europeu, a total perda de competitividade do motor da União Europeia, que é a Alemanha, porque perdeu o acesso ao gás barato da Rússia, especialmente após a destruição dos Nord Stream 1 e 2. Agora busca desesperadamente na Nigéria e em Gana o acesso a um gás, numa tentativa vã de construir um gasoduto que saia da Nigéria, passando pelo Níger, olha só se vai conseguir, muito pouco provável, e por outros países que apoiam a causa da Rússia e que dificilmente permitirão a construção de um gasoduto por ali. Estamos agora diante desse impasse. O aprofundamento ele é inevitável, o desgaste internacional de Israel é crescente, a opinião pública internacional pode, inclusive, derrubar os seus representantes por causa do apoio direto ou indireto, ou do fechar os olhos, do tapar os olhos diante de um em curso na faixa de Gaza, e o aprofundamento da guerra, pelo que eu temo, é exclusivamente o uso daquela arma que sempre foi de dissuasão, mas que, para alguns países, pode representar a questão existencial e terá que ser usada, que é a arma nuclear. E se isso acontecer, teremos uma hecatombe e não teremos o programa do dia seguinte para comentar.